Só responda o que foi. Olha pra mim. Para de usar a internet para explicar coisa que quem não gosta de você não vai fazer questão nenhuma de entender. Só responda o que foi perguntado. Não dê mais informações para que você não conhece. Reconhece se esta é ou não a túnica do seu filho José? Deveria ter dito sim, conheço. O que houve? Interessante que eles não foram. Eles não programaram para dizer ao mensageiro assim, ó. Diga que ele morreu, não. Se você olhar o texto, os irmãos de José dizem assim ao mensageiro: manda essa túnica lá no meu pai, manda ele reconhecer se é ou não do filho José dele. Eu penso então que se Jacó tivesse confrontado minimamente tal mensageiro, quando ele dissesse assim, se assim fosse, reconhece se é ou não a túnica do teu filho José, e aí Jacó olhando dissesse, é a túnica dele, o que aconteceu? Eu já começo a ver esse mensageiro dizendo, é porque é assim que alguns adversários vão ficar nesses dias. É que me mandaram vir aqui. Isso aqui é profético. Isso é profético. Meu Deus, isso aqui é profético. Só que o que Jacó fez? Declarou uma sentença, porque ele tinha as promessas guardadas no coração, mas não tinha guardado o coração. E qual é a orientação bíblica? Guarda o teu. Ele não diz guarda no teu, ele diz guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas que saltam para a vida. Então José guardou no, mas não guardou o. E na hora deu uma sentença que não tinha nada a ver. Olha ele, impactado visualmente. É do meu filho José. Certamente uma besta fera o comeu. Ih, viajou. Quando você começa a ser guiado mais pelo que vê do que pelo que Deus te disse, você não só narra uma sentença indevida, como ainda cria um cenário de desgraça. Glória a Deus. Certamente uma besta fera o comeu. Foi despedaçado. Mano, Satanás quer trabalhar com a tua emoção, filho. O inimigo quer mexer no teu emocional, filha, porque ele sabe que contra o espírito que está em você ele não tem poder. Se tu reagir no espírito, ele desce. Se tu reagir no espírito, ele se subordina. Se tu reagir no... Camille, como é que é o espírito? O espírito não reage igual à emoção. A emoção é almática. A emoção grita. A emoção chora. A emoção diz, ai, foi despedaçado. Mas o espírito diz, lembra que tu tem palavra e a palavra não dizia isso. Confronta com a palavra. Qual foi a palavra que eu te entreguei? Traga no teu coração a palavra que eu te disse. Mas emocionado, ele já cria um cenário de desgraça e diz, está despedaçado, meu filho. Certamente morreu. Aí ele diz assim, com choro hei de descer à sepultura, porque foi despedaçado meu filho José. E chorou. E passou a viver como se estivesse morto, porque ele diz, com choro hei de descer à sepultura. O que ele está dizendo? A partir de hoje eu estou de luto, e só saio desse luto depois que eu sair do corpo da minha morte. Passam-se os anos e Deus está cumprindo tudo o que prometeu a Jacó através da vida de... Mas ele sabe? Ele sente? Porque ele deu uma sentença cedo demais para um mensageiro que ele mal conhecia. Aí você diz, Camila, e por que Deus então não foi lá? Deus falava tanto com Jacó também em sonho. Ele teve tanta visão, né? Por que Deus não foi lá e falou, Jacó, meu filho, não temas, não sofra. José não está morto, José está vivo. Pelo que eu disse lá no início, eu vou dizer de novo. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir, e isso é garantia dele. Aleluia. Mas a maneira como você se comporta é problema seu. Aleluia, Senhor. Então, se você se comportar como se Deus não tivesse cumprido o que te falou, isso não vai fazer Deus deixar de cumprir, mas vai fazer você sofrer até que você veja o que Deus fez. Aí eu te pergunto, poxa vida, Jacó precisava ter sofrido tanto? Depois que os anos se passaram, foi tanta amargura naqueles anos, não só por ter perdido José na sua imaginação,
mas porque José não era só José, era aquele que ele imaginava que Deus ia usar para cumprir as promessas que fez a ele. Então perder a José não era só perder a José, mas era perder o meu relacionamento com Deus. Então é por isso que tem algumas coisas na nossa vida que estão doendo tanto, porque elas não apontam a perda de algo ou alguém, elas apontam a desconexão entre nós e Deus no processo. E é por isso que dói tanto. Então Jacó ficou amargurado, ao ponto que ele fez uma coisa, e só isso eu quero relatar para bem no capítulo 38. Quando os filhos perceberam que ele passou o período do luto e continuou de luto, levantaram-se para consolá-lo, e o texto diz que ele recusou. Essa dignidade profética eu amo. É quando não importa o quanto eu estou sofrendo, não há consolo que console uma perda que eu acho que tive com Deus. Então ele rejeita e continua sofrendo. Resumindo a história, o texto diz que José é governador de toda a terra do Egito. E assim como o inimigo usou o impacto visual para fazer Jacó, trazer uma sentença cedo demais para sua casa, Deus vai usar a mesma estratégia através da vida de José, só que ao contrário. Para quê? Para reviver o espírito. Deus está dizendo, a estratégia que o inimigo usou para matar a tua alma é a mesma estratégia que eu uso para dizer que eu levanto a tua alma, que eu ressuscito o teu